Meu amado irmão, minha querida irmã, meu querido amigo e amiga em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Vai tudo bem contigo e com a tua casa? Que a bondade de Deus, a misericórdia de Jesus Cristo e o amor do Espírito Santo seja arraigado em tua vida e em teu coração. E que hoje os céus se abram para derramar sobre você bênçãos sem medida. Amados, muito obrigado por compartilhar meus vídeos, muito obrigado por assistir. Você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Esse é um canal de sermões e nós estamos aqui para aprender mais de Deus. A gente viu na mensagem de Daniel 10, se tem uma fonte viva que Deus deseja usar para falar com você, é a palavra de Deus, a Bíblia. E o erro nosso como cristãos hoje é desprezar a Bíblia. É achar que na Bíblia tem algumas verdades e que Deus quer falar com a gente, mas essas verdades nem sempre são relevantes para nós. Cuidado com isso, tá bem? Porque na verdade a Bíblia é a verdade, ela não tem a verdade, ela é a verdade. E embora haja para nós um tempo de angústia, você não está só, Deus está lutando por você, não é? E o propósito de Deus é a salvação, é manter seu nome no livro da vida, é manter você no livro dos justos, como diz no Salmos 69, verso 29, né? Existe o livro dos justos, o livro da vida, e Deus quer manter seu nome lá. Ore comigo. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai querido, Deus soberano, Deus misericordioso, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, e na Tua presença desejamos viver para sempre. Nesta hora, Senhor, queremos abrir a Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Então que o doce Espírito Santo, Deus Consolador, venha nos iluminar, venha nos dar entendimento da Tua palavra, venha nos dar, Senhor, acima de tudo, sabedoria para compreender a Tua palavra e para colocar a Tua palavra em prática em nossa vida. Que os nossos planos sejam alinhados aos Teus planos, que os Teus planos se cumpram plenamente em nossa vida e a Tua vontade soberana se realize em cada um de nós. Fala conosco agora, Pai, mas toque em cada um de nós como o Senhor tocou em Daniel. Unge a gente com o Espírito Santo, mas cura as nossas doenças, Senhor. Sare as nossas enfermidades, apague as nossas transgressões e perdoe o nosso pecado. Dá-nos um novo coração e supre as nossas necessidades de pão e água. Nós oramos e te agradecemos, Pai, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amado irmão, amada irmã, estamos em Daniel 12. E como eu disse a você, Daniel 12 tem muito a nos ensinar. E hoje provavelmente a gente fique apenas no versículo 2. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. No versículo 1 a gente viu que vai ter um tempo de angústia, não é? E Daniel não promete que nesse tempo de angústia os justos sejam poupados e eles não passem pela morte. O versículo 2 tem duas verdades absolutas da palavra de Deus para cada um de nós. A primeira verdade é que o justo e o ímpio têm o mesmo destino. Ou seja, Deus não poupa ninguém da morte. Por quê? Porque a morte em si, ela não é mal. Aliás, eu costumo dizer, e não tenho medo de dizer isso, a gente encontra isso no livro de Jó, a gente encontra isso nos profetas do Velho Testamento. Elias desejou a morte, Jeremias desejou a morte, Jeremias lamentou o dia do seu nascimento e desejou ansiosamente a morte. Paulo disse que o sofrimento era tão grande para ele
a ponto dele desesperar da vida e de ansiar pela morte. Lógico que Paulo não ia cometer suicídio, tá certo? Mas a morte no Velho Testamento e no Novo Testamento aparece aí como apenas um descanso. A morte não é um problema. E uma coisa que a gente encontra na Bíblia, por isso eu digo, na mensagem do capítulo 10 nós encontramos esperança e conforto na Bíblia, porque quando a gente abre a Bíblia, a gente vê que a morte não é um fim. Mas Deus vai usar aí a morte apenas como um tempo de descanso para dar aos seus filhos a alegria da ressurreição e a felicidade de viver eternamente com Ele depois de ressuscitar. Jesus Cristo, no capítulo 5 de João, ele disse que todos vão ressuscitar, tá certo? Daniel, capítulo 12 e João, capítulo 5, afirmam que haverá ressurreição. João, capítulo 5, versos 28 e 29. Leia comigo. Anote o texto, tá bem? Depois caia de joelhos diante de Deus e diga: Senhor, eu ouvi isso aqui e até aqui eu acreditei que meu ente querido está no céu, está no lugar melhor. Isso não é verdade, não está na Bíblia isso. Não existe um versículo da Bíblia que diga que a pessoa que morreu foi para o céu, que ela está na glória, que ela está com Deus. Nada disso, ela está na sepultura, sob os cuidados de Deus, se ela na vida escolheu Deus como seu rei, escolheu Deus como seu Senhor, como o soberano da sua vida. João capítulo 5, verso 28 está escrito: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo, onde é que estão os mortos? Estão no céu, estão no inferno, estão no purgatório, estão no limbo. Meu irmão, minha irmã, meu querido amigo e amiga, temos que aprender a examinar as Escrituras para encontrar nas Escrituras a plena verdade. Observe o que Jesus Cristo está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Jesus Cristo diz: todos os que se acham nos túmulos, nas sepulturas, ou nos vasos aí, que aqueles que são queimados, são colocados em jarros, né? Então, todos os que são jogados na água, diz Apocalipse que o mar vai dar os seus mortos, todos vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar. Ninguém foi para o céu, ninguém foi para o inferno, ninguém foi para purgatório, para limbo, para lugar de tormento, ninguém está queimando num lago de fogo aí para sempre, não. Não existe isso na Bíblia. Cuidado com o que você está ouvindo por aí. Então, por isso que eu digo, anote o texto, analise a Bíblia e leia na Bíblia por você mesmo. Deus disse: guarde o sábado. Não tem nenhum versículo da Bíblia mandando guardar outro dia da semana, não. Nem tem outro dia na semana santo. Só existe um dia santo na Bíblia, chama-se sábado, o 7º dia da semana. É santo, porque é separado para Deus e por Deus e para as coisas de Deus. Então, santifique o sábado, ou seja, continue deixando o sábado ser santo, porque Deus separou para que você tenha um relacionamento com Ele. O morto não está no céu, o morto não está no inferno, nem está em purgatório, nem está em paraíso, não está em lugar nenhum, está na sepultura. E Jesus Cristo disse: ele vai sair da sepultura. Se a sepultura dele foi a água, o pessoal jogou a cinza na água, então ele vai ressuscitar da água. Se a sepultura dele foi num caixão, ele vai sair do cemitério. Todos vão ressuscitar. Então a primeira verdade de Daniel, capítulo 12, é que todos morrem e todos vão para o mesmo lugar. Ou seja, vieram do pó e para o pó tornarão. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Você é pó, e o pó volte à terra como era, e o fôlego de vida volte a Deus, que o deu. E aí, alguns dizem: mas esse espírito aí, Renivaldo, esse espírito,
Gênesis capítulo 2, versículo 7, também, 2:7. Eclesiastes 12:7 e Gênesis 2:7 está escrito: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. O homem não tem uma alma, o homem é alma. Aqui o verbo é claro. Existe diferença entre ser e ter. Eu posso dizer que tenho essa Bíblia, agora eu posso dizer que sou uma Bíblia? Eu posso dizer que tenho um óculos, mas eu posso dizer que sou um óculos? Não, eu não posso dizer que sou um óculos. Então fica as pessoas hoje fazendo confusão, tempestade em copo d'água. A Bíblia é clara, o homem se tornou alma vivente. Ele não passou a ter uma alma dentro dele. Ele é alma. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, Deus confirma isso. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Leia comigo. Ezequiel 18, versículo 4. Leia comigo. Eis que todas as almas são minhas. A alma do Pai, a alma do Filho são minhas. A alma que pecar, essa morre. Então, quando o ser humano... O que é a morte, então? A morte é parar de respirar. Porque o ar que nós respiramos é de Deus. O fôlego da vida é de Deus. O oxigênio. Nosso corpo, ele precisa de oxigênio. E se você não tiver oxigênio, você morre. Se você tapar o seu nariz durante 3 minutos, você morre. Alguns conseguem ficar até 8 minutos sem respirar. Mas passou disso, morre. E não volta mais não, viu? Parou de respirar, então morreu. Então morreu completamente. Porque alma aqui, na Bíblia, nós podemos também, há uma interpretação, há um conceito dado pelo próprio Deus, que ele chama os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades. Deus também chama de alma. Certo? Então nós entregamos nossa alma a Deus, nós entregamos nossos desejos, nossas vontades, nossos sonhos, nossos projetos, nosso querer, nossa rebeldia também, né? Nossos pecados. Então isso na Bíblia é chamado de alma também, tá certo? Sentimentos, desejos, vontades também é chamado de alma. Por isso Salomão disse: guarde a sua alma. Provérbios capítulo 4, tudo que você precisa guardar o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, morte, Salmo 104, leia comigo, Salmo 104, versículo 28, e você vai entender que morte é nada mais do que parar de respirar. Salmo 104, versículo 28 está escrito: Se lhes dá, eles o recolhem. Se abres a tua mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam, verso 29. E se lhes corta a respiração, morrem. Então o que é a morte? É parar de respirar. O que é vida? É corpo mais respiração. É vida. O que é morte? É corpo sem respiração. Isso é simples na Bíblia. Então, meu irmão, me desculpe, eu vou dizer isso para você. Talvez você esteja passando por uma dor pela perda de um ente querido, e você se consolou com o seu líder religioso, porque o seu líder religioso, mentindo para você, disse que ele já está no céu. Ele não está no céu não, meu irmão. Agora, se ele morreu em Jesus Cristo, se ele morreu na esperança da ressurreição, se ele morreu na esperança da vida eterna, e ele entregou sua vida a Jesus Cristo, se ele escolheu Jesus Cristo como rei, se ele aceitou o sacrifício de Jesus Cristo como expiação pelo seu pecado, Deus não impediu a morte para ele, mas Deus deu a ele ou a ela um descanso temporário, e logo ele ou ela vai ressuscitar para receber a coroa da salvação, a coroa da vida eterna, a coroa da imortalidade. A imortalidade pertence somente a Deus. Está em 1 Timóteo capítulo 4. Deus é o único ser imortal. Agora, em Jesus Cristo, Deus nos oferece a imortalidade. Então,
Agora, nós temos a segunda verdade absoluta desse texto de Daniel. A primeira é que todos morrem e vão ressuscitar. Tá certo? Se você quiser mais esclarecimento acerca desse assunto, você pode mandar pergunta para mim. Não tenha medo de perguntar, meu irmão. Quando a gente tem coragem de perguntar, a Bíblia tem coragem, tem disposição para responder. Nenhum morto está no céu, purgatório, inferno, paraíso, nada disso. Está na sepultura e Jesus Cristo vai chamar os dele para ressuscitar. Haverá duas ressurreições. Se vocês observarem Daniel 12, haverá duas ressurreições. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Jesus Cristo foi claro também, não é? Vamos ler de novo o versículo. O versículo 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, essa é uma ressurreição, e outros para a vergonha e horror eterno, é a segunda ressurreição. Então a Bíblia fala dessas duas ressurreições, né? Jesus Cristo também, em João capítulo 5, ele fala dessas ressurreições, né? João 5, verso 29, fala das duas ressurreições também. A ressurreição da vida e a ressurreição da morte. Ou a ressurreição da condenação. João 5, 28 e 29 está escrito. Observe. Está escrito assim, ó: e não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Então, morte e ressurreição é o que a Bíblia aponta para todo ser humano. Satanás disse para Eva que ela não ia morrer. Satanás propôs para Eva que a desobediência levava o ser humano a viver uma vida independente de Deus, livre, feliz e imortal. Mas Eva viveu, não sei quantos anos ela viveu, eu sei que Adão viveu 930 anos e morreu. A morte física, mas diz o texto que Adão, ele se arrependeu do fato de desobedecer à vontade de Deus, ao obedecer à vontade da esposa e comer da árvore proibida. Então Deus vai ressuscitar Adão no último dia. Adão também não está no céu. Adão está na sepultura, dormindo junto com Noé e tantos outros, aguardando a ressurreição. Ah, por que você sabe que Noé não está no céu? Leia Hebreus capítulo 11. Está escrito que todos eles morreram na esperança da ressurreição. Nenhum deles, nem Abraão, nem Noé, nem Adão, nem Daniel, está no paraíso. Todos eles estão aguardando a ressurreição. Todos eles estão aguardando a ressurreição dos justos. Como é que eu sei que Daniel não está lá? O próprio capítulo 12 de Daniel diz, né, Daniel 12:12 diz que Deus vai dar a recompensa dele no final. Então é quando ele acordar que ele vai receber a ressurreição. Jó também acreditou nisso, né? Jó capítulo 19 diz que Jesus Cristo vai se levantar, o Redentor vai se levantar e ele verá a Deus na ressurreição. Na sua pele ele verá a Deus. Tá bom? Haverá ressurreição de seres humanos que morreram. Não foi um espírito que ressuscitou, foi o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo não ressuscitou o espírito de Lázaro, ele ressuscitou a Lázaro. Tá certo? Porque vida é corpo mais respiração. Morte é corpo sem respiração, sem fôlego de vida. Então isso é o que a Bíblia define. Agora a segunda verdade aqui, meu irmão, de Daniel, e eu quero trabalhar isso com você aqui, é justamente essa questão. Vida ou morte. Não há outra opção na Bíblia. Uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros vão ressuscitar para a morte eterna. Na Bíblia só existe duas escolhas. Ou você herda a vida eterna, ou você herda a morte eterna. Não há uma terceira opção.
todo ser humano. Por isso que o conflito envolve a todos. Porque o sacrifício de Jesus Cristo foi por todos. Então todos estão destinados a fazer uma escolha. Se você quer predestinação na Bíblia, e predestinação na Bíblia é para a salvação, Deus não predestinou nenhum ser humano para se perder. Para começar, tanto é que Deus predestinou você para salvar você, que Ele colocou teu nome no livro da vida. Não existe predestinação na Bíblia para a morte, meu irmão. Não existe predestinação para a destruição, minha irmã. Não. Deus predestinou todo o ser humano para a salvação. Tito capítulo 2, versículo 11 diz que a graça salvadora de Jesus Cristo, a graça redentora, foi manifestada para todos os homens. E o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Agora, lógico que 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, a receita de Deus, a proposta de Deus passa por uma questão simples: arrependimento e abandono do pecado. Porque com o pecado você é ímpio. Sem o pecado você é justo. Você é santo. Você é filho de Deus. Então, nós temos aí as duas opções: vida eterna ou morte eterna. E o que eu vou escolher? Veja, Daniel diz, 12:2, né? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Meu irmão, minha irmã, não temos outra opção. A segunda verdade na Bíblia é que Deus está disposto a dar a vida eterna. Deus não está disposto a condenar ninguém. Aliás, eu quero que você grave isso. Se você não memorizou nada dessa mensagem, você deve gravar isso na tábua do seu coração. Deus não vai condenar ninguém. Deus não condena ninguém. Se você leu o capítulo 10, se você entendeu a mensagem do capítulo 10, se você entendeu a mensagem do capítulo 12, versículo 1, você vai ver que Deus não condena ninguém. Agora, Deus sabe, porque se o próprio Deus sofreu por nós, e eu escolho sofrer com Deus, com Ele eu vou reinar. Leia comigo Romanos capítulo 8. Tá certo? Deus não condena ninguém, não. Nós somos condenados pelas nossas próprias escolhas. João capítulo 5, Jesus Cristo deixou claro: os que aceitam têm a vida eterna, os que rejeitam têm a morte eterna. Pronto, acabou. É uma questão de escolha pessoal. Essa é a verdadeira predestinação bíblica. É Deus dar a você o direito de escolher viver eternamente ou morrer eternamente. E aí Deus não pode salvar aqueles que não querem. Romanos capítulo 8, versos 16 e 17. Olha comigo, leia comigo. E o Espírito Santo testifica com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com o nosso desejo, com as nossas vontades, que nós somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo imprime na minha mente: Renivaldo, Deus fez um sacrifício, Deus trabalha para tornar você um filho dele. E qual é o filho que o pai não disciplina? Qual é o filho que o pai não corrige? Qual é o filho que o pai não repreende? Todo pai trabalha para que o filho cresça, para que o filho amadureça, para que o filho seja aperfeiçoado em todas as áreas da vida. E aí, versículo 17 diz: ora, se somos filhos de Deus, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Agora você entendeu a mensagem de ontem, não é? Deus não vai impedir as lágrimas, Deus não vai impedir a derrota, o fracasso, não vai impedir nada disso. O tempo de angústia vem para todos. O tempo de angústia também vem para os ímpios. O ímpio também sofre. Agora, quando o ímpio passa pelo sofrimento, qual é a reação dele? É de desespero, de medo, de raiva, de luta. E finalmente ele busca a solução mais desesperadora, que é pôr o fim na própria vida.
Ele foge da vida quando ele encontra o sofrimento, quando ele encontra a dor, quando ele encontra a dificuldade. O ímpio não se prepara para a dificuldade. Já o justo, ele é aperfeiçoado pela dor, pelo sofrimento. E aí, porque ele sabe que o final é vitorioso. Veja o versículo. Se com Jesus Cristo nós escolhemos passar pelo vale, se com Jesus Cristo nós escolhemos passar pela dor, se com Jesus Cristo nós escolhemos passar pelas lágrimas, pelas perdas, pelos fracassos, pelas doenças. E às vezes Deus nem vai tirar a doença, né? Você ora para Deus, Deus, Senhor, cura, cura, cura. E Deus diz, não vou curar. Pronto, acabou. E aí você aceita a vontade de Deus. Você se torna feliz apesar da doença. Quantos cristãos eu encontro por aí na vida que, apesar de viver com uma doença terrível, incurável, cantam, louvam a Deus, são felizes. Porque felicidade não tem que ver com a ausência de dor. Felicidade não tem que ver com a ausência de sofrimento, de lágrimas, de perdas. Felicidade tem que ver com a paz que você desfruta de pertencer a alguém. E você pertence a Deus. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Agora, Deus colocou diante de todo ser humano. E todos sofrem, todos passam por problemas, todos têm problemas. Agora, o justo, quando está com problema, ele busca refúgio em Deus. Ele descansa na promessa de Deus. E aqui, se ele vê a sepultura diante dele, se ele vê a morte diante dele, é por isso que ele deseja logo a morte. Não porque ele queira morrer, mas porque ele vê que ali é uma solução temporária que Deus está dando para ele descansar dos sofrimentos dessa terra. O justo, diz o Salmo 37, tem esperança até na morte. E Jesus Cristo disse em João capítulo 11, versículo 26, ele disse para Marta, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E Jesus Cristo garantiu que todo aquele que estiver nele, todo aquele que o abraçar, aquele que o amar, aquele que o servir, vai ressuscitar para a vida eterna. Então o justo, ele não teme o sofrimento, ele não teme as lágrimas, porque ele sabe que diante de tudo isso está a vida eterna. O seu futuro não é de sofrimento, o seu futuro não é de perda, o seu futuro não é de tragédia, o seu futuro é de esperança e de salvação. E todo ser humano terá que fazer uma escolha, vida eterna ou morte eterna. O que você vai escolher? É difícil? Não, não é difícil. É complicado? Não é complicado. Agora, que precisa de duas coisas pelo menos. Primeiro, é você saber o que Deus é para você. O conhecimento de Deus. Você não pode tomar uma decisão dessa sem você buscar conhecer os dois lados da moeda. Nesse conflito, o livro de Daniel mostra exatamente isso aí. Existem dois lados lutando por você. De um lado está Satanás, que vai oferecer a você facilidades e felicidade temporária. Ou você vai viver aí as filosofias para evitar o sofrimento. E aí você vai, quem sabe, machucar pessoas para se dar bem. Os espertos deste mundo, né? Jesus Cristo falou desses espertos aí, que são os filhos das trevas, que fazem de tudo para se dar bem. Mas Jesus Cristo disse que a recompensa dele está aqui. Mas Jesus Cristo também falou daqueles religiosos que vivem uma vida aí de obediência, uma vida de restrições, para também se dar bem diante de Deus. Então não conhece a Deus. Jesus Cristo disse para os fariseus, os sacerdotes, vocês erram porque vocês não conhecem a Deus, e nem o poder de Deus, e nem a vontade de Deus. Então você precisa, essa decisão ela precisa ser racional. Você precisa conhecer os dois lados. O que Deus propõe para você? O que Deus propõe para todos nós? Vida eterna. Essa vida eterna tem um custo? Tem.
renunciar o eu, renunciar nossas vontades, renunciar nossos desejos, renunciar nossos caminhos, para nos colocar no caminho de Deus, na vontade de Deus, nos planos de Deus. E segunda coisa, é saber que existe a recompensa boa e a recompensa ruim. A recompensa de Deus é para depois. As recompensas desse mundo são imediatas. Aí a gente vive hoje esse imediatismo, porque a gente quer tudo agora. E como Deus não nos dá o que a gente quer agora, aí a gente rejeita a Deus. A gente escolhe o agora. A gente escolhe o mais fácil, a gente escolhe o imediato. E esse imediatismo está tirando as pessoas de servir a Deus para receber a recompensa depois. Porque Deus não promete recompensa agora. O grande desespero das pessoas diante de um morto é justamente esse. Eles querem que a pessoa já esteja no paraíso agora. A pessoa já tenha recebido a recompensa agora. Quando Jesus Cristo diz que haverá uma ressurreição, para depois vir a recompensa. As recompensas que Deus promete é para depois. Mas há uma recompensa. E aí você escolhe que tipo de recompensa você quer. Você quer uma recompensa imediata? Você quer uma recompensa agora? Então, cedo você vai deixar a Deus. Porque Deus vai dizer não para você muitas vezes. E aí você vai passar a duvidar dele. Você vai passar a questioná-lo. E aí você vai passar a desobedecê-lo. Por quê? Porque ele não vai fazer a sua vontade. Percebe? Daniel 12:2 fala de recompensa. Vida eterna e morte eterna. Só que a vida eterna e a morte eterna não são agora, é depois. E no depois de Deus, a recompensa é boa, é vida eterna. A recompensa do mal é morte eterna. E eu e você teremos que decidir, escolher o que nós vamos querer. Então hoje a religião da prosperidade, a religião da facilidade, a religião do dinheiro, diz para você que se você entregar sua vida a Deus, você vai ter tudo agora. A religião da Bíblia, a religião da verdade, aquela que está levando você a olhar para o alto, a buscar a Deus, a desenvolver sua fé, uma fé que não se planta no agora, uma fé que se posta no futuro, porque a fé vê o invisível. Diz Hebreus capítulo 11 que todos os que morreram em Jesus Cristo morreram na esperança da ressurreição, morreram na esperança do depois. Nenhum deles receberam recompensa ainda, porque estão aguardando a recompensa no final. E Jeremias, aí se cumpre Jeremias 29:11. Eu sei o final que eu tenho preparado para você. Eu sei o final que eu tenho planejado para você. É final de felicidade e não de morte. É felicidade de vida eterna e não de mal. E aí você escolhe o final que Deus quer para você ou o final que você quer para você mesmo. Percebe que todo ser humano terá que fazer a sua escolha. E isso é a verdadeira predestinação bíblica? Então, meu irmão, a morte não é um fim. A morte, inclusive, é uma bênção para quem está sofrendo neste mundo. Existem mortes injustas? Existe. Existem coisas que a gente não vai poder explicar? Existe. Mas lembre-se, tudo está dentro do contexto do grande conflito. Então Satanás vai matar pessoas mesmo. Quando você decide seguir a Jesus, e quando minha mãe, por exemplo, ela dizia assim, eu tenho vontade de aceitar Jesus, mas eu sei que ela tinha um pacto com o mal, né? Minha mãe, ela foi filha do candomblé, então ela foi batizada no candomblé, então ela tinha medo de sair do candomblé, porque a sua entidade espiritual, que era um anjo de Satanás, ou o próprio Satanás, dizia para ela, se você sair eu te mato. E você acha que esse câncer, minha mãe fez o exame num ano, estava tudo normal, no ano seguinte minha mãe faz o exame, dá tudo normal e um mês depois aparece um câncer já em metástase. O diabo vai colocar enfermidades em você, o diabo vai colocar problemas na tua vida para levar você a não querer Deus e culpar a Deus. Mas observa, meu irmão, Deus não impede a dor, agora Ele quer agir na tua dor para aperfeiçoar você, purificar você e no final te dar felicidade para sempre, imortalidade.
A imortalidade é depois, é na ressurreição, não é na morte, é na ressurreição. Todos nós morremos e vamos para o pó. Agora, existem duas mortes na Bíblia, morte eterna e morte temporal. Morrer a morte temporal é uma bênção. Descansar na sepultura é uma bênção, porque você não vai participar dos sofrimentos dessa terra. O morto não está cuidando de ninguém dessa terra, ele não sabe nada do que está acontecendo aqui. Leia Eclesiastes capítulo 9, ele não sabe nada do que está acontecendo aqui. Ele não volta mais, diz o livro de Eclesiastes, ele não volta na sua casa, diz o livro de Jó que ele não se levanta, enquanto existir o céu, ele não vai acordar do seu sono. Leia Jó capítulo 14. Agora há uma recompensa. A recompensa, meu irmão, você que está sofrendo, você que perdeu um ente querido, console-se na esperança, a esperança de que há ressurreição. E Daniel está vivendo aqui um conflito, e Deus promete para Daniel que os vitoriosos no conflito, quer vivos, quer mortos, eles terão a vida eterna. Os derrotados terão a morte eterna. E aí, qual é a sua recompensa? Que recompensa você está buscando? Percebe que todo mundo tem uma religião? Todo mundo é religioso. E agora você escolhe qual é a recompensa que você quer. A recompensa imediata? Viver uma vida feliz aqui, sem sofrimento? E aí você vai reclamar de Deus porque Ele permite que você passe pela dor. Ou você aceita a dor e faz dela um momento de resiliência, de crescimento espiritual, de aperfeiçoamento do teu caráter para receber a boa recompensa, a vida eterna, a imortalidade na ressurreição e na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar com você, eu quero falar com Deus, eu quero apelar para você. Meu irmão, minha irmã, a verdade é que a palavra de Deus aponta para nós um caminho glorioso, a vida eterna em Jesus Cristo. Romanos 14 diz que quer vivendo, quer morrendo, somos de Jesus Cristo. Você quer ser de Jesus Cristo? Você quer a recompensa da vida eterna? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos na Tua presença, Pai. E diante deste mundo vamos enfrentar muitas lágrimas. Vamos ver pessoas e entes queridos descansando na sepultura. Vamos ter momentos de separação, de perdas. Mas, Pai, muito obrigado porque o Senhor tem preparado para nós um final glorioso. A boa recompensa é no final. Então, por favor, Senhor, abre o nosso coração, o nosso entendimento para aceitar os Teus planos, aceitar Teu projeto para nós, para que possamos receber a boa recompensa no final, a vida eterna em Jesus Cristo. Dá-nos um novo coração, dá-nos uma mente limpa, capaz de aceitar a Tua verdade e a Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.